Alô, Libiders, tudo bem? Aqui é Rafael Campos e hoje nós vamos ter um episódio muito especial falando sobre Duna, a parte 1. Especificamente iremos falar sobre o filme, onde o filme trata a primeira metade do primeiro livro. Ou seja, vai ter muitas informações que vão ficar passadas, muitas informações que vão ficar um pouco nebulosas, mas especificamente iremos falar um pouco sobre o world building relacionado e como o filme trouxe esse world building pra gente. Antes de qualquer coisa, eu queria avisar que Duna é um livro muito velho, ok? Então, se vocês acharem algumas relações com Game of Thrones e Star Wars, é normal, porque essas duas obras se inspiraram em Duna e não ao contrário. Então não é só porque o Duna saiu depois significa que ele é uma cópia de Star Wars, uma cópia de Game of Thrones, porque na verdade Duna foi a inspiração para esses dois filmes, essas duas séries. Então, vamos já ficando já bem avisados. Beleza? Então, bora lá! Então eu já queria avisar aqui uma coisa. Nesse vídeo vai ter spoiler da história? Não. Porém, eu vou trazer sim algumas imagens, algumas informações que vão explicar e vão mostrar algumas coisas. Então, se você não viu o filme, pode ser que algumas coisas estraguem, mas como não irei falar sobre a história, mas sim a construção de mundo como um todo, talvez não quebre tanto a sua imersão. Mas, se você achar que não vale a pena, dá uma pausa nesse vídeo, vai ver o filme e volta para assistir e a gente conversar um pouquinho sobre o world building de Duna. Uma coisa bem legal que eu já queria começar trazendo é que nos primeiros segundos de filme já começa um som estranho meio que traz a mensagem: os sonhos são mensagens das profundezas. No começo você pode achar um pouco estranho, tipo, que língua é essa, que barulho é esse, que som é esse, que mensagem é essa, mas depois você percebe que existe sim uma relação com a história, uma relação com uma casa, uma raça específica, mas eu já queria começar dizendo que as primeiras cenas do filme já é o world building. E quando entra com o filme mesmo, após aquele primeiro letreiro falando sobre o Universal e tudo mais e tal, aquela entrada do filme, já começa com uma descrição de cenário, com uma ambientalização explicando sobre a questão do ponto de vista de uma raça, de um grupo de pessoas chamadas Fremen, onde fala sobre a questão do deserto, da relação com o deserto, da beleza e da interação, e já entra com um fator político. Então vocês que gostam de world building, vocês vão ver um prato cheio e recheado de world buildings e referências e construção de mundo e coisas maravilhosas. Se você é muito mais fã de história, de ação, de que acontecimentos, de plots e tudo mais e tal, você vai gostar também. Porém, como é um filme introdutório, como que é um filme que traz a primeira metade do primeiro livro, traz muita informação de world building. Por isso que eu decidi trazer para vocês toda essa questão desse vídeo introducional. Então eu gostaria de começar com os Fremen. Os Fremen é um grupo de pessoas que são oriundas de um planeta especificamente desértico. E uma coisa que é bem legal sobre essa cultura, sobre esses povos, é que parece que trata uma questão bem geopolítica dos tempos que foi escrito o livro, onde teve a movimentação americana, norte-americana, para uma região mais desértica, onde extraiu o petróleo dessa região. E se vocês forem para pensar sobre essa questão do livro, também existe essa relação onde um grupo de pessoas, eles vão até uma região desértica, onde existe um material, existe uma substância muito poderosamente, financeiramente rica, e com isso consegue extrair, deixando a população daquela região nos frangalhos. Então eu acho bem legal que o livro, apesar de ser uma questão fantástica, tem uma questão política, aonde existe também uma pequena relação crítica com isso. Não apenas isso também, mas também os framings eles trazem uma cultura muito do Oriente Médio, sobre a questão cultural, religiosa, palavras, sonoridades e vários outros elementos que eu vou trabalhar um pouquinho mais para frente nesse episódio, mas você já percebe que existe sim umas relações entre o Oriente Médio, os muçulmanos, os framings, a invasão cultural, a invasão metodológica, a invasão tecnológica, a invasão de várias pessoas nessa região, tentando buscar ao máximo uma questão bem de financeiro, deixando essa população bem aos frangalhos. Como eu já falei, Duna influenciou tanto Game of Thrones quanto Star Wars. Então você vai perceber muitos elementos culturais, geopolíticos, históricos, tecnológicos, conceitos que vão se assemelhar bastante. Uma coisa bem legal que você percebe na relação de Duna com Star Wars, Game of Thrones, onde eu falei onde Duna tem essa influência em cima dessas duas obras,
Você percebe que os Fremen e os Jawas são bem parecidos em vários quesitos. Os Jawas é um grupo de deserto, onde aparece no episódio 1 do Star Wars, onde o Anakin, quando passa com o bug, é atacado por essas criaturas, esses seres, essas pessoas, onde no Star Wars não é passado tão especificamente, é uma raça especificamente. Já os Fremens, ele tem uma relação muito mais com a questão da invasão, das outras culturas, que nós devemos falar um pouquinho também, mas é uma questão onde você percebe que tem a cultura militar, a cultura de trajes, cultural, as armas, relação com o deserto, o formato especificamente. Então você percebe que sim, tem uma influência bem legal. E um outro ponto também bem legal na questão dos framings, sobre essa questão, é que os framings eles atacam os inimigos saindo da areia e atacando os seus inimigos que passam por cima. Os vietnamitas na guerra contra os Estados Unidos também faziam essas questões, mas não era debaixo da areia, mas sim de dentro de buracos, de trás de árvores, do meio da floresta. Então você consegue perceber essa relação também, onde o livro traz novamente uma crítica aos Estados Unidos, referenciando essa questão vietnamita também. Outro ponto bem legal que você percebe a relação de Game of Thrones, Star Wars e Duna é a questão das casas. Onde o Game of Thrones existe um grupo de pessoas de diversas casas que tentam o Trono de Ferro. Um outro ponto é a questão do Star Wars, existem as diversas classes de pessoas, as diversas raças diferentes que vivem dentro de um império gigantesco. Então, se você for pegar essa questão das casas de Game of Thrones com essas diferentes culturas de planetas, você encontra a Duna. Então, onde um puxou de um lado, outro puxou de outro. Como, por exemplo, em Game of Thrones nós temos a casa dos Starks, e aqui, na parte de Duna, nós temos os Atreides, por exemplo. Só que a diferença é que os Starks eles se encontram na região mais norte do país, norte do continente, numa região mais fria, e os Atreides existem num planeta como um todo, como por exemplo o planeta Caladan. Um outro elemento bem legal que eu gostaria de trazer é a questão da voz. A voz, dentro do universo de Duna, é uma força aonde se manifesta dentro da sua vontade, a sua força mental em cima da força mental de uma outra pessoa com a capacidade mental menor do que a sua. Onde você tem a capacidade de mandar fazer o que ela quiser. Sobre a questão de movimento, pegar um copo, colocar ali, abrir uma porta, matar uma pessoa. Durante o filme não foi mostrado se existe uma forma de fazer com que a voz faça um comando da pessoa se machucar intencionalmente. Porém, isso pode ser trabalhado na questão de outros filmes ou nos livros que eu ainda não tive contato, ainda não li. You dismissed my mother in her own house. Come here. Kneel. E você percebe que existe uma coisa muito forte entre a voz e a força. Onde a força também existe essa capacidade de manipular as mentes de uma outra pessoa que tem um poder mais fraco que o seu, porém a força tem um elemento um pouco mais místico, trazendo a parte de uma filosofia, e por enquanto, dentro desse primeiro filme, a voz não existe uma cultura por trás, mas sim uma ferramenta metodológica de uma pessoa poder manipular a uma outra. Outro ponto que eu achei bem legal no filme é a conversa do primeiro momento onde Paul e o médico e o Wei, eles se encontram dentro dessa primeira cena. His heart is strong as ever, my lady. E é bem legal porque dentro de uma cena muito rápida, muito curta, você percebe a diversidade cultural e a diversidade fonética, a diversidade linguística desse universo. Onde no começo já existe uma conversa comum, onde todo mundo se entende, e quando o Paul gostaria de conversar com o médico Yue sem que a mãe entenda, ele fala numa língua que provavelmente é uma língua comum entre os dois, parece ser um mandarim modificado, não consegui identificar, porém existe uma comunicação entre eles. E existe uma língua de sinais onde a Jéssica, que é a mãe do Paul, ela conversa com ele durante o filme como um todo. Então você percebe que dentro de uma mesma cena muito curta, você percebe uma língua comum, uma língua racial e uma língua de sinais. Então é muito legal essa questão da imersão e da diversidade encontrada dentro do universo de Duna. Uma relação muito forte também que tem entre Star Wars e o Duna é a questão do medo. O medo dentro do filme de Star Wars, você percebe que existe uma modificação do Jedi, aonde o medo traz algumas questões que fazem com que ele vá para o lado negro da força. Já o medo em Duna interfere muito mais na questão das Bene Gesserit,
que a gente vai falar um pouquinho mais para frente também um pouco sobre essa galera, mas é esse grupo de mulheres onde tem essa voz muito bem desenvolvida, que provavelmente deve ser feito de passado de geração para geração entre mulheres, ou seja, é uma questão muito mais matriarcal. Porém, essa força, essa voz que é trabalhado dentro de Duna, também a mente é enfraquecida pelo medo. Então, como a mente está relacionada à questão da voz, à questão da potência, então eles trabalham também essa questão do medo, de não sentir medo, para que a voz não se enfraqueça, a pessoa não fique mais fraca. Então você percebe que as duas momentos, as duas séries, gostam de trabalhar com o medo. Um sobre o medo transformador, onde pode modificar uma pessoa, o medo mais voltado, mais prático, onde pode enfraquecer uma ideia, uma vontade, uma pessoa. Um ponto que eu gostaria de trabalhar também é a questão dos meios de transportes. Alguns meios de transporte são um pouco mais básicos, que se você for pegar alguns meios de transportes relacionados como o do Star Wars, você vê que são muito parecidos, até os sons, a trilha sonora dessas naves também são bem parecidas com as trilhas sonoras utilizadas por George Lucas no filme de Star Wars. Mas eu gostaria de especificar principalmente a questão de um helicóptero específico que se encontra dentro de um planeta desértico específico, onde esses helicópteros eles têm uma morfologia, um formato muito parecido com libelas, onde existem dois pares de asas, uma cauda mais aerodinâmica e uma estrutura mais retilínea. Eu gostei da escolha desses animais para ser referenciado dentro desses helicópteros, porque esses dois pares de asas, no local onde se encontram e na forma como eles agem, ajuda principalmente na velocidade, ajuda nas manobras, nas mudanças de direção, deixando uma coisa mais aerodinâmica e muito mais difícil de controlar. Porém, tendo uma habilidade maior, você consegue fazer com que existe movimento para frente, para trás, para cima, para o lado e ou qualquer outra direção, como as libelas têm essa capacidade. Então achei bem legal a escolha desses animais, principalmente sobre a questão do voo, para poder utilizar principalmente nas partes mais difíceis, uma coisa um pouco mais cara de. Como eu posso explicar? Uma cara um pouco mais de efeito de filme de ação, onde precisa ter várias coisas dinâmicas acontecendo, várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, e acredito que esses animais seriam ótimos animais para serem inspirados. Por isso eu achei a escolha desses helicópteros muito bem escolhida. Uma coisa que eu gostaria de trabalhar com vocês hoje é também a questão do Genius Loss. Eu já falei várias vezes esse Genius Loss em podcast, em episódios, mas nesse episódio eu vou conseguir deixar muito mais claro para vocês o que eu quero chegar nisso. O Genius Loss mostra a essência de algum lugar, a essência de uma cultura mostrada nas suas diversas formas, tanto de agir, quanto de pensar, quanto de construir os locais. Então se você pega, por exemplo, a questão dos framings, onde tem uma região mais pro desértico, mais pro egípcio, você vê que as construções deles são muito parecidas com, por exemplo, Pita, que é a cidade de pedra encontrada nessa região. E se você for pegar, por exemplo, a raça dos Harkonnen, percebe que eles são mais sombrios, onde a palheta é mais escura, tem mais linhas, a questão tipo as poucas sombras, então assim você percebe que as estruturas, os formatos, as paletas de cores convêm bastante. Você pega os Artrades, por exemplo, onde tem uma questão muito mais política, muito mais cultural, voltada à Europa medieval, então você percebe muita madeira, você percebe muitas cores, você percebe muita relação com os animais, como é mostrado muito na Idade Média europeia naquela época. Então você percebe que existem muitos pontos aonde você percebe a metodologia, pensamento, a forma de agir, a arquitetura, a parte cultural, a parte mitológica, a parte religiosa. Tudo isso, quando você encontra a essência disso, você consegue mostrar vários pontos diferentes, não apenas na forma de agir, na forma de pensar, mas sim também no vestuário, na arquitetura, paleta de cores, câmeras, sombras e tudo mais. Uma outra coisa que eu acho bem legal nesse filme é a questão da relação muito forte que existe entre os framing e o deserto. Isso é mostrado em vários pontos, principalmente numa questão cultural e numa questão social. Como, por exemplo, quando existe a primeira conversa entre o líder framing e o líder dos Atreides, e tem essa relação onde eles pretendem começar uma certa aliança, mas pelo histórico social cultural do lugar é um pouco mais complicado, mas você percebe aonde acontece o primeiro impacto cultural.
Esse primeiro impacto mostra que, por exemplo, para os Fremen, cuspir no chão, tirar a umidade de dentro dele e colocar para fora é um sinal de respeito, é um sinal de humildade. Porém, se você pega e cospe no chão na frente de alguém, parece muito um insulto, onde é tratado isso pelos Atreides. Hold. Thank you, Stilgar, for the gift of your body's moisture. We accept it in the spirit in which it was given. Que nojo. Porém, quando existe essa relação, os Atreides entendem essa questão dos Fremen e também faz essa cuspida. Porque existe meio que um embaixador entre um lado e o outro para que aconteça essa comunicação. Então é bem legal mostrar que mesmo sinais iguais podem ter relações culturais bem diferentes. Porque existe aquela questão de você cuspir no chão, no pé da pessoa, falando, ah, você é um nojo. Porém, para um local onde não existe água, onde eles precisam filtrar o próprio suor, as próprias lágrimas, para conseguir beber essa água, cuspir é tirar a água de dentro de si. E tirar água de si significa morrer. Da mesma forma que na cultura japonesa, o abaixar é um sinal de respeito, porque você está, ao abaixar, ficando mais vulnerável, mostrando a sua moleira e o seu pescoço para um inimigo, para um possível inimigo. Então, abaixar mostra uma questão bem mais forte quanto a isso. Então, cuspir aos pés de uma pessoa, sendo um frame, mostra essa questão, porque você está tirando a umidade de dentro de você, causando essa possível desidratação, ou seja, essa possível morte. E também é bem legal também essa questão cultural, essa relação com o deserto que eu já falei, porque existem os vermes gigantes, onde irei falar um pouquinho sobre eles também. E esses vermes, eles se locomovem a partir da movimentação do solo para atacar as suas presas. Então, para fugir desses vermes numa região onde existem, os Fremen desenvolveram um certo movimento em forma de dança, aonde mimetizam, entre aspas, o movimento da própria duna, fazendo com que os vermes não identifiquem a movimentação deles naquele lugar. Desert spaces using the sandwalk, a dance-like motion with irregular rhythm which emulates the natural sound. Então acho muito legal que não apenas a questão social, cultural, mas os gênios Lost se encontram em todos os lugares, mostrando também na forma de agir, na forma de pensar, essas criações culturais, sociais e políticas. Um ponto que eu gostaria de falar também, sem estragar muito dando spoiler, é que existe uma cena onde vai acontecer uma guerra, e antes de acontecer essa guerra, um grupo de pessoas, esses guerreiros, é passado uma tinta vermelha no rosto, representando uma tinta tribal de guerra. Se você for perceber, existem muitas culturas espalhadas pela Terra que também trazem também essa questão cultural de pintar antes da guerra. E uma coisa que é bem legal é que você percebe que quando a cena vai se movimentando e vai percebendo o que está acontecendo em volta, na verdade são pessoas de ponta cabeça onde o sangue escorre e esse sangue misturado com a chuva tem essa questão de pintar o rosto da pessoa. E se você perceber, tem uma cena também de Game of Thrones onde tem um grupo de pessoas, uma casa específica, que gosta de matar os seus inimigos deixando ela de ponta cabeça de uma certa forma. Que quem conhece Game of Thrones sabe o que eu estou dizendo. Então eu gosto muito legal que, apesar de ser um futuro muito distante, uma questão do ano de 10.000 e alguma coisa, essas questões tribais, ritualísticas, ainda existem e é bem legal mostrar, porque apesar de ser uma cena que não tem tanta influência para a história, mas mostra o quão brutais são essas pessoas, onde você percebe que, puxa, mais para frente vai ter uma guerra entre essas pessoas e algumas outras pessoas, e você fala, nossa, então se eles são tão brutais ao ponto de pintar o próprio rosto com o sangue dos seus inimigos, o que eles podem fazer com os inimigos antes mesmo das guerras? Ainda falando sobre guerra, eu acho bem legal uma cena específica onde os Atreides estão lutando numa guerra, onde existe uma relação dessa formação com uma formação espartana, onde você tem os escudos e lanças protegendo o flanco da frente. Onde eles vão avançando, avançando, avançando da mesma forma como os espartanos fazem.
E é bem legal porque, considerando a quantidade de pessoas que estão invadindo, pela quantidade de guerreiros que estão defendendo essa região, parece muito um tributo aos 300 de Esparta, onde foi feito toda essa questão de andar para frente e destruindo o inimigo. E eu também acho que tem essa questão do tributo, porque se você for ver, os 300 de Espartas, eles também perderam, não também pela quantidade, mas sim por ter sido atacado por trás, onde também nessa cena acontece isso. Não é exatamente um spoiler, porque a cena ela é tão rápida, é uma questão de poucos segundos, então quando essa cena acontecer, você fala, nossa, lá no Craftando eles já falaram, mas é uma cena tão rápida que você nem percebe e a adrenalina tá tão alta que você nem vai lembrar de que eu dei esse mini spoilerzinho para você. Um outro ponto que eu achei bem legal, principalmente nessa questão tecnológica, é que quando tem uma cena específica onde eles estão no meio do deserto e eles precisam montar uma tenda, porque como foi falado, para sobreviver na questão nessa região de duna, você precisa ao máximo filtrar a água possível. Então eles montam uma barraca que também possui essa tecnologia para que quando a água fosse perdida do corpo da pessoa, pudesse ser capturado novamente por essa tenda e produzida água. E o legal é que da forma como é colocado, parece muito parecido com células, com uma corrente sanguínea, com vasos, como se a tenda fosse um próprio ser vivo, como se fosse uma folha, como se fosse uma planta, onde absorve essa água do ambiente e transforma em água bebível, em água potável, em água de desenvolvimento para a planta. Então eu acho bem legal que, apesar de ser uma cena muito rápida, parece muito que a tenda é feita de células e as partes onde filtra a água parece muito uma corrente sanguínea, parece muito com alguns vasos. Eu achei bem legal essas referências, mostrando que existe um organismo vivo, uma relação viva entre a tecnologia e a questão da sobrevivência deles. Tem uma cena bem rapidinha que eu acho muito legal, porque eu como biólogo, eu falei assim, mano, que coisa bonita. Mais pra frente, existe uma cena bem legal onde tem um ratinho que tem uma orelha bem grande, onde quando o sol está nascendo, ele chega próximo à colina da duna, e a partir das orelhas pega essa umidade do ar, dessa mudança de temperatura do mais frio para o mais quente, e essa água é condensada nas orelhas e escorre para a boca dele, onde ele se alimenta de água. E é bem legal porque muitos artrópodes em desertos, na vida real, fazem exatamente a mesma coisa. Aonde pega esse momento onde o sol está nascendo, que a temperatura ainda está baixa, e por ter sido um deserto, e por ter uma região mais fria durante a noite, essa mudança de umidade faz com que os animais se posicionem de uma certa forma, onde a água vai escorrer para a boca deles, fazendo com que eles se hidratem pelo menos uma vez por dia. É uma cena muito rápida, uma cena de qual importância quase que nenhuma, porém como world building, como construção de mundo, como ser biológico, eu achei muito incrível essa cena. Sem querer estragar a felicidade de vocês, mas eu vou falar que existe um personagem que ele morre. Mas como eu falei pra vocês que Duna influenciou bastante Game of Thrones, então vocês já sabem que provavelmente muitas pessoas vão morrer em Duna também. Mas beleza, existe um personagem específico que morre, mas antes de morrer, existe uma cena onde um besouro sai de dentro da areia e movimenta na mão dele. Ai meu Deus, quando eu estiver vendo o filme eu vou já saber que ele vai morrer. Mano, pelo decorrer do filme você já ia perceber de qualquer forma que ele ia morrer quando ele fizesse o que ele ia fazer. Então beleza. Então o que acontece? Ele percebe que o movimento do besouro vai passando pela mão dele até que ele olha e vai até lá para se sacrificar. Eu achei bem legal porque o besouro, dentro da mitologia egípcia, ela tem tanto o significado do nascer do sol, quanto regeneração, imortalidade e sabedoria divina. Além daquela expressão de que o sol nascente é a esperança depois das trevas. Então eu acho bem legal porque esse pequeno besouro, onde simplesmente é um besourinho que saiu da areia e mandou a ver na mão daquele personagem, mostrou um simbolismo muito cultural, muito forte, que mesmo que você, quando esteja vendo o filme, você não perceba, mas se você trabalhar uma questão de uma interpretação mais semiótica de tudo aquilo que está acontecendo, mostra sobre a questão do sacrifício, sobre a esperança dentro de uma noite escura. Existe também uma outra cena que está bastante forte no filme e está bastante forte também
na série do Star Wars é que, especificamente na cena do Star Wars, o Luke precisa destruir a Estrela da Morte e ele precisa acertar um alvo muito pequeno e uma voz dentro dele fala para ele usar a força, ele dá um tiro e explode a Estrela da Morte. Em Duna não existe a força, mas existe essa questão dessa energia, desse misticismo por trás, aonde o Paul ele faz da mesma coisa, ele utiliza desse poder sobrenatural, esse divindade ou qualquer outra coisa que a gente não sabe, porque é apenas metade de um livro dentro desse filme, mas beleza. Ele utiliza dessa força que está dentro dele, aonde ele se concentra, deixa as coisas fluírem e chega um ponto onde ele consegue utilizar dessa sorte para fazer a movimentação, ele conseguir fugir do perigo que ele tinha que fazer. Então você percebe essa influência muito grande, onde mostra em Duna essa utilização desse poder místico para conseguir um fim, e também mostrado no filme do Star Wars, onde o Luke precisa destruir a Estrela da Morte com um tiro, utilizando da força também. Mas como tudo não são flores, existe um ponto que eu não gostei, que é algumas questões do verme. Obviamente, quando a gente fala de uma criatura fantástica, utilizar de ambientes biologicamente reais ou factícios é um pouco difícil, principalmente para a imersão de uma história. Porém, eu acho que poderia ter sido trabalhado de algumas formas melhores, porque como o livro, como foi falado, não é muito descritivo, é muito mais uma questão do diretor trazer essas coisas. Eu soube também pesquisando um pouquinho que sim, ele chamou alguns especialistas para a utilização melhor da física, da química, da biologia dentro daquele mundo. Porém, eu senti que o verme foi trabalhado em umas questões um pouco estranhas, sobre algumas movimentações, algumas formas de predação, algumas formas de inibição, algumas formas de ativação de alguns processos. Então eu não vou adentrar muito aos detalhes, porque isso vai estragar a imersão de vocês, principalmente porque eu falando algumas informações vai fazer com que você preveja algumas coisas que vai acontecer no filme, e eu não gostaria que isso acontecesse. Então, o que eu posso dizer é que alguns pontos da biologia do verme não me agradou em alguns pontos, principalmente na questão de movimentação, predação e algumas questões sensoriais. Mas tirando isso, eu acredito que o filme foi um filme maravilhoso, cheio de referências, cheio de estudos, cheio de análises, cheio de micro detalhes, aonde se você é um world builder que se preze, se você é um mestre de RPG, se você gosta de literatura fantástica, leia a Duna, veja o filme, porque é uma questão de uma história muito bem desenvolvida, com um world building muito bem feito, então com certeza vai dar inspirações em muitos para vocês. Da mesma forma que Duna conseguiu inspirar grandes obras, como por exemplo Star Wars e Game of Thrones, eu acredito que vai dar muitas inspirações para vocês também. Usem abuso das suas criações e deixem suas criações cada vez mais incríveis. Valeu!